Salve, salve, galerinha! Estamos juntos mais uma vez para o nosso Química Online. Hoje é a última aula na série Ácidos. Eu trouxe para vocês hoje o estudo dos principais ácidos e suas principais aplicações a nível de cotidiano e industriais, ok? Galerinha, não é uma matéria que temos que dar aquela importância de altíssima incidência nas provas de vestibular, mas é, na verdade, um assunto que vai te ajudar a fazer interpretações mais precisas naquelas contextualizações que ocorrem nas principais provas hoje do país, ok? Então vamos lá, nós vamos começar com os hidrácidos, os ácidos que não têm oxigênio. Começando pelo ácido clorídrico, o HCl. Sempre lembrando, gente, que os hidrácidos, quando puros e em condições ambientais, eles são gases. No caso do HCl também acontece isso, ele é uma substância gasosa que, quando dissolvido em água, vai se tornar então o ácido clorídrico. Bom, eu vou citar duas aplicações para o ácido clorídrico no nosso cotidiano. Uma delas é na limpeza pesada, que o pessoal chama, aquela limpeza pós-construção, aquela limpeza de pedras e superfícies mais rústicas. Ele é muito utilizado também na limpeza de superfícies metálicas em processos industriais, principalmente na pré-soldagem. Esse processo é conhecido como decapagem ácida, né? Então tá aí, tem uma fotozinha mostrando para você uma superfície metálica oxidada, passa pelo processo de decapagem com ácido muriático, onde é feita a sua limpeza, tá? Então nós estamos falando aí de um ácido forte e corrosivo. A outra aplicação importante é a participação dele na fisiologia humana, na forma de suco gástrico no sistema digestório, ok? Então tem uma importância muito grande nesse processo de digestão e está, obviamente, associada a problemas também como gastrite, úlcera e o próprio refluxo, ok? Bom, moçadinha, o ácido fluorídrico, ele é um ácido que ficou conhecido por corroer o vidro, né? Para tirar, inclusive, aquela lenda de que um ácido forte é necessariamente corrosivo. A corrosividade, ela estará vinculada à capacidade que aquele ácido tem de reagir com o material. Obviamente, se a reação é feita com H+, quanto maior a força do ácido, maior a sua corrosividade. Mas nem sempre a reatividade ela é feita pelo H+, ela pode ser feita também pelo ânion, tá? Ou pelo próprio ácido na sua forma não ionizada. É o caso do ácido fluorídrico. O íon fluoreto, ele tem a capacidade de atacar materiais silicáticos, principalmente o vidro. Então, se a gente fosse fazer a classificação do ácido fluorídrico enquanto força, lembra? Ele é um ácido moderado, mas é um ácido que não poderia ser guardado em recipiente de vidro, já que ele ataca esse material silicático. Coloquei aqui uma aplicação, né, uma marcação numérica feita na superfície do vidro, feita aí com a utilização do ácido fluorídrico, ok? Bom, gente, o HCN, conhecido como ácido cianídrico, né, na forma gasosa, também chamado de cianeto de hidrogênio, ele é muito conhecido por ser extremamente o quê? Tóxico e letal. Borbulhado em água, ele produz uma solução chamada ácido cianídrico ou ácido prússico. Ele é um composto que vai, ao ionizar, liberar o íon cianeto. O íon cianeto, ele consegue combinar com a hemoglobina e vai dificultar o transporte gasoso, podendo levar a pessoa à asfixia. Eu gostaria de citar duas participações do HCN, né? Uma delas é a presença dele numa espécie de mandioca que ficou conhecida popularmente como mandioca brava, né? Os indígenas conseguiram criar técnicas para a preparação da mesma através de técnica de cozimento por várias horas para eliminar essa quantidade de HCN que está impregnada na planta. Hoje nós temos aí no norte alguns tipos
de comida que faz parte da culinária, principalmente paraense, né? O tucupi e a mariçova, né? Que aí é um tipo de feijoada, né? Que leva a folha da mandioca brava que foi previamente tratada para eliminar realmente aí essa toxidez gerada pelo HCN. Uma outra participação do HCN no momento trágico da humanidade, na Segunda Guerra Mundial, foi a utilização dele nas câmaras de gás, né? Ali nos campos de extermínio, né? Obviamente, nós tivemos alguns países, foi o caso dos Estados Unidos, que adotou pena de morte por câmara de gás, onde também era utilizado o ácido cianídrico, né? No caso dos campos de concentração, tinha um pesticida chamado Zyklon B, que era utilizado a princípio para eliminação de pragas. Ele foi introduzido nos campos de concentração para eliminação de piolhos, né? Era um pesticida fabricado à base de ácido cianídrico, cloro e nitrogênio, né? Depois ele passou a ser empregado para gerar o HCN que entraria nas câmaras de gás. Então ele era colocado numa estrutura metálica, onde havia um aquecimento e a geração de vapor, né? Esse vapor de água, junto com o aquecimento, promovia a formação do HCN no estado gasoso, que era direcionado para essas câmaras de gás, né? Como é um gás extremamente letal, ele causava a morte dessas pessoas assim com uma velocidade relativamente alta. Então o HCN ele é conhecido então pela sua alta letalidade, ok? Bom, galera, o H2S ele ficou conhecido pelo odor característico de ovo podre, né? E estará presente sempre que nós tivermos matéria orgânica em decomposição de uma forma anaeróbia, né? Então, ele ficou conhecido como esse odor forte de ovo podre. É extremamente tóxico porque quando você é submetido a grandes concentrações, pela própria defesa do organismo, a gente pode ter a pessoa ali manifestando um fechamento de glote, né? Que poderia levar a pessoa, inclusive, à morte, tá? Em pequenas quantidades, você vai ter ali apenas um incômodo do mau odor, né? Essa substância ela está presente na decomposição de carne ou putrefação de carne, né? Ela está presente também de uma forma até agradável em alguns tipos de queijo, que a combinação dele com outros odores característicos ali de alguns tipos de gordura dão ali uma agradabilidade para esses tipos de queijo, tá? Então tá aí o H2S, conhecido também como gás sulfídrico, né? Ficou conhecido pela sua característica de odor forte e o odor de ovo podre, ok? Bom, galerinha, passando agora para os oxiácidos, a gente começa com o oxiácido mais empregado na indústria, né? Na década de 60, o volume consumido de ácido sulfúrico por um país foi um dos índices econômicos para indicar se aquele país tinha ou não atividade industrial. Porque o ácido sulfúrico ele é um ácido forte, ele é um ácido corrosivo, é um ácido que o custo de produção é relativamente viável, né? Portanto, o ácido mais utilizado na indústria de uma forma em geral, tá? Hoje nós temos principalmente aí o destaque para o uso do ácido sulfúrico na indústria de fertilizantes, na indústria petroquímica, síntese de substâncias químicas, principalmente na indústria química e indústria farmacêutica, né? E, obviamente, na fabricação de produtos de limpeza. Por exemplo, você deve lembrar lá dos sais fabricados de ácido sulfônico, que vai dar origem aí aos detergentes, né? Então é um caso bacana, a famosa reação de sulfonação que usa ali o ácido sulfúrico. Eu queria destacar com vocês do ácido sulfúrico algumas propriedades que ele manifesta e que poderiam ser cobradas de você, tá?
Uma característica interessante, se você abrir o vidro de ácido sulfúrico numa determinada concentração, você vai perceber ali uma fumacinha saindo. A gente fala nesse caso, quando tem uma substância sendo liberada na forma gasosa, que a substância está fumegante, né? Dando essa ideia de fumaça, né? O ácido sulfúrico, na verdade, ele não é encontrado puro. Por quê? Ele sempre vai ser um equilíbrio do SO3 mais água formando o ácido sulfúrico. Então, onde você tem o ácido sulfúrico, você também tem em equilíbrio o SO3, que é o trióxido de enxofre, que é um gás, ok? Bom, ele é uma substância extremamente desidratante, então ele vai promover a desidratação do meio, né? Essa foto mostra um exemplo de você jogar ácido sulfúrico no açúcar, né? Que seria a sacarose. Ele vai promover praticamente a retirada de todas as moléculas de água ali, dando essa conformatação meio que de carvão que você observa aí. Então é uma substância extremamente desidratante, por isso, inclusive, é utilizada em algumas reações que você, inclusive, gostaria de fazer a desidratação, tá? É uma substância higroscópica que tem capacidade de absorver água do meio, ok? É um oxidante forte. Lembrando que é o oxidante, gente? Uma substância que vai promover no outro a oxidação, ok? E eu gostaria de destacar também que ele é um eletrólito forte, né? Em solução aquosa, ele tem essa capacidade alta de ionizar e pode ser utilizado como eletrólitos em pilhas e baterias. Fica aí o destaque para a bateria de carro, né, que é a bateria chumbo ácido, em que o meio reacional, o eletrólito, né, ali onde ficam mergulhados os eletrodos, é o ácido sulfúrico. Ok? Então, o ácido sulfúrico, gente, ele poderia ser associado a praticamente qualquer processo industrial. Vale também destacar nas reações que a gente estuda, principalmente na química orgânica, que o ácido sulfúrico é muito utilizado como catalisador, né? Então, de vez em quando, você está estudando ali as reações e observa lá o H2SO4 em cima da setinha, tendo aquela atuação como catalisador, ok? Vamos à frente, vamos agora para o ácido nítrico. Ácido nítrico HNO3, um ácido também forte e corrosivo. O ácido nítrico, hoje ele está associado a várias indústrias, mas sem dúvida nenhuma, a principal aplicação do ácido nítrico está na fabricação de fertilizantes. Tá? Lembra lá dos 3 nutrientes extremamente importantes para a agricultura, o NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio. E o ácido nítrico é a maneira pela qual nós teremos no fertilizante a introdução do nitrogênio. Então tá aí uma fotozinha de alguns fertilizantes, né? E a fabricação a partir do ácido nítrico. Galerinha, destaco também, lá na química orgânica, você lembra lá das reações de nitração para formar nitrocompostos? E aí nós estaríamos associando o ácido nítrico à indústria de explosivos, na produção do TNT, da trinitroglicerina, tá? Então eu tô dando aqui para vocês mais alguns destaques, né? O ácido nítrico utilizado na fabricação de corantes, explosivos, os ésteres orgânicos, fibras sintéticas, nitrificação de compostos alifáticos e aromáticos, na galvanoplastia, né, que é o tratamento feito na indústria de metais, né, na seda artificial e na obtenção do ácido benzoico. Galera, muito importante destacar que tanto o ácido sulfúrico quanto o nítrico são ácidos muito empregados nas sínteses químicas, ok? Então tá aí. Bom, galerinha, dá um destaque agora para o ácido carbônico. Lembra que é um ácido que não segue aquela regrinha de Linus Pauling na hora de você determinar a força. Se você fizer 3 menos 2, ele seria considerado um ácido moderado. No entanto, como ele não ele é uma exceção à regra, nós temos aí um ácido fraco. Um ácido que vem da reação do CO2 com a água.
né? E que sua decomposição forma CO2 e água. Então é o ácido que está associado às bebidas gaseificadas, né? Cervejas, refrigerantes, água com gás e etc. Tá? Então tá aí o ácido carbônico associado às bebidas com gás, ok? Então todo refrigerante a gente pode tratar como uma bebida ácida, porque o contato do CO2 com a água irá promover a formação do ácido carbônico, que apesar de fraco, teria a possibilidade de promover a ionização. Essa acidez é que dá a certa agradabilidade do sabor dessas bebidas gaseificadas, né? Sem contar que dá também o efeito que a gente chama de efeito refrescante, ok? Bom, gente, seguindo, eu gostaria de dar destaque para o ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico também está presente em bebidas gaseificadas. Nesse caso, nos refrigerantes cola. Ele é colocado em alguns refrigerantes como conservante químico, né? E isso faz com que algumas questões que já apareceram mencione que os refrigerantes cola, eles são mais ácidos do que os outros refrigerantes, por conta de ter, além, né, do ácido carbônico, outros acidulantes, dentre eles o ácido fosfórico, né? Existe até aquela lenda de você promover o desentupimento de pia, de ralos com o uso da Coca-Cola por causa da presença do ácido fosfórico. E na verdade nós temos aí uma lenda urbana, por quê? Obviamente, se eu tivesse uma concentração elevada de ácido fosfórico, aí sim nós teríamos a possibilidade dele remover gordura. Mas a concentração que ele é colocada nos refrigerantes faz com que essa ação dele na remoção de gordura seja praticamente desprezível, ok? Então tá aí, o ácido fosfórico está associado também à indústria de fertilizantes, à produção de sais minerais à base de fosfato, hidrogênio fosfato, de hidrogênio fosfato, produção de detergentes, ele também é decapante numa determinada concentração, né? Nos refrigerantes cola, e tem um uso importante na odontologia, né? Que ele é utilizado no acondicionamento de tecido dentário e na fixação de sistemas adesivos. Então, naquele momento ali que você geralmente está fazendo uma restauração metálica e é colocado ali o ácido fosfórico para ajudar na fixação, né? Sempre lembrando, gente, que os ácidos, em geral, eles têm aquela característica organoléptica do azedo, né? A característica organoléptica, né, você vai sentir o sabor azedo na presença do ácido. Geralmente, quando associado ao açúcar, que é o caso dos refrigerantes, isso dá uma agradabilidade muito boa para o nosso paladar, ok? Bom, gente, e aí para finalizar esse encontro nosso, obviamente que tem um momento para a gente tratar só desse assunto, mas dentro da contextualização dos ácidos, geralmente não fica fora a questão da chuva ácida. Eu queria encerrar esse momento com vocês, dando destaque para os ácidos que estão envolvidos nesse fenômeno, né, que acontece na atmosfera. Então, os ácidos envolvidos na chuva ácida são eles: os ácidos do enxofre, e aí a gente coloca o sulfúrico e o sulfuroso, né, que serão oriundos do encontro do SO2 e SO3 com a umidade, ok? Nós temos aí a participação dos ácidos de nitrogênio, e aí eu dou destaque para o ácido nítrico e o ácido nitroso, que vão vir da combinação de óxidos de nitrogênio com a umidade. Obviamente, nós temos aqui a participação, vamos falar assim, menor ou indireta do ácido carbônico, que vem do contato do dióxido de carbono com a umidade. Eu falei de uma participação indireta porque só a presença do ácido carbônico no ambiente não geraria acidez suficiente para nós termos chuva ácida, que precisa ter um pH abaixo de 5, né? Então, por exemplo, nós sabemos que o CO2 é liberado na respiração.
Então, no ambiente, naturalmente, nós teríamos esse CO2, mas não seria suficiente para causar chuva ácida. Obviamente, com a ação antropogênica, com o uso de combustíveis fósseis, com os motores a combustão, os processos industriais, nós teremos aí o lançamento de óxidos de nitrogênio e de enxofre, que são todos óxidos de caráter ácido, e ao entrar em contato com a água, né, vai formar esses ácidos. O destaque principal para o efeito de chuva ácida está associada à participação do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, tá? Sempre lembrando, gente, que alguns óxidos, tanto do carbono quanto do nitrogênio, são óxidos neutros e não teria capacidade de combinar com a umidade que está na atmosfera. Moçadinha, essa é a última aula que nós tivemos na parte de ácidos. Como eu te disse, não é uma aula de muita incidência, mas vai te ajudar muito na contextualização de várias questões nas provas melhor elaboradas que nós temos hoje no país. Espero que você tenha gostado. Te espero para o nosso próximo encontro, começando agora o estudo das bases. Fica na paz e me ajude a espalhar um pouco de química nesse ambiente cada vez mais hostil. Beijo no coração e até a próxima.